Amém. Paz, Senhor, queridos. Vamos estar estudando, né? Vamos estar estudando Romanos 8 hoje. O livro de Romanos é um livro difícil, né? Mas eu senti do Senhor de trazer essa palavra. E obedecendo, eu vou trazer a palavra de Romanos 8. Amém? Então, antes da gente... vou dar mais uma orada, pastor Renato. Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus vivo. Te agradecemos porque o Senhor nos fala, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer trazer coisas boas para nossas vidas. Por isso, Senhor, nós vamos estar diante da Tua palavra agora. Palavra simples, mas também tão profunda. Pai, eu quero te pedir, abre os meus olhos, os olhos dos meus irmãos. Pai, repreenda todo espírito contrário à Tua palavra e que ela ache um terreno fértil para cair nos corações dos meus irmãos e ela dê frutos, muitos frutos. Em nome de Jesus, Pai, é que eu lhe peço. Amém? E eu quero começar, gente, já trazendo um alerta, né? Jesus falou assim, olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que nos liberta, nós temos muitas amarras, né? E a única coisa que nos liberta é a verdade. Eu trouxe esse versículo aqui também, disse-lhe Pilatos, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Então, por que eu trouxe isso, gente? Porque Pilatos, ele ouviu falar que Jesus era rei. Mas depois ele ficou na frente de Jesus. Ele ficou na frente da verdade. Ele tinha ouvido falar que Jesus era rei e ele perguntou, você é rei? E o que Jesus respondeu para ele? Eu sou rei. Eu nasci para isso. E quem é da verdade, me ouve. Mas o que Pilatos fez? Pilatos falou, o que é a verdade? Qual é a verdade? Da multidão ou a verdade de Jesus? E virou o quê? As costas. Nós vamos ficar hoje diante de 4 verdades libertadoras. Só que nós precisamos entender, compreender e aceitar. Aí sim, a sua vida será totalmente diferente. Então vamos lá, em Romanos 8, nós vamos estudar Romanos. Antes de entrar bem no texto que nós vamos estudar, eu quero falar para vocês de um finalzinho de Romanos 7. Romanos 7, Paulo ele vai focar na carne, no eu. E no fim lá do capítulo 7, ele fala que ele queria fazer o bem, mas não conseguia. E o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Então ele gritou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas do mesmo jeito que Paulo gritou, ele viu que era terrível essa situação, ele gritou o quê? A resposta de libertação. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, o que é Romanos 8? Romanos 8 vai ser a resposta de Paulo, queridos, para mostrar que nós somos livres para não pecar. Nós somos livres para ser o quê? Igual a Jesus Cristo. Amém? Então, essa é o quê? O nosso estudo de hoje. Outra coisa, a gente estuda muito Romanos 8, partido, né? A gente gosta de vários trechos de Romanos 8, né? Lá fala que nada nos separará do amor de Deus, que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Mas o meu propósito hoje é condensar Romanos 8 e falar totalmente o que é Romanos 8, né? Para a gente ver a ordem que Paulo fez. Quando a gente sobe no monte,
para a gente ver o vale, é maravilhoso. A gente vê toda a cidade lá embaixo. Existem muitos detalhes na cidade que a gente não vê lá do monte, né? Mas vê aquele panorama inteiro. Esse é o meu propósito, trazer o panorama de Romanos 8 inteirinho. Porque cada liberdade que nós vamos ter aqui poderia dar um estudo. Não é o caso, ok, queridos? Então, vamos lá ver. Ao estudar este capítulo, né, nós vamos ver que Paulo vai dar ênfase ao Espírito Santo e vai ser falado 17 vezes sobre o Espírito Santo. Lá em Coríntios fala, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor hoje? No nosso coração, tá? O Espírito do Senhor está no nosso coração. Vamos ver aqui, só um pouquinho, gente. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Em Romanos 8, Paulo fala que existe a declaração da liberdade do cristão. Paulo declara 4 liberdades espirituais que nós usamos essa liberdade em decorrência da nossa união com Jesus Cristo. Por causa da nossa união com Jesus, nós temos essas 4 liberdades. Liberdade do julgamento, nenhuma condenação. Liberdade da derrota, nenhuma obrigação. Liberdade do desânimo, nenhuma frustração. E a liberdade do medo, nenhuma separação. Vamos estudar, então, a primeira liberdade, a liberdade do julgamento, né? Nenhuma condenação. Paulo fala, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo, me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos entender isso. Isso é fundamental que a gente entenda perfeitamente. Em Adão, nós fomos o quê? Condenados. Ficamos debaixo de uma lei. A lei do quê? Do pecado. Quem peca, morre. Nós ficamos debaixo dessa condenação. Todos estão debaixo dessa condenação. Em Cristo, não há condenação alguma. Nós vamos ver por que não há condenação alguma em Cristo. Os cristãos, eles caem, cometem pecado e sofrem as consequências do seu pecado. Mas ele não é o quê? Condenado. A lei condena, mas o cristão, ele tem uma nova relação com a lei, portanto, ele não pode ser condenado. Paulo faz 3 declarações sobre o cristão e a lei que juntas se reúnem em nenhuma condenação. Ele vai falar que a lei não tem direito algum sobre nós, que a lei não pode nos condenar e que a lei não pode nos controlar. Então, vamos ver primeiro, a lei ela não tem direito algum sobre nós. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Jesus tirou, você estava debaixo de quem? De Adão. Agora você está debaixo de quem? De Cristo, né? A lei de Adão matava. A lei de Cristo o quê? Te dá vida. Então, uma vez que você sai dessa lei do pecado, você entra para outra lei, aquela já não tem mais valor na sua vida, tá? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.
Então, Cristo foi ressuscitado e nós fomos ressuscitados junto com Ele. Nós vamos ver que o Espírito Santo vai entrar em nós, tá? E já estamos o quê? Numa outra lei. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Quando Deus criou Adão, Ele soprou nele o quê? Um espírito. Mas quando Deus formou Cristo em corpo aqui na terra, Ele deu para Deus o quê? Um espírito vivificante. É o espírito que nos dá vida hoje. A lei, ela não pode nos condenar. A lei, ela não pode nos condenar. Por quê? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Nossa, que isso, né? Vamos entender. Isso porque Cristo, Ele sofreu essa condenação. Qual que era a condenação? Morte. Quem peca, morre. O que nos espera sem Cristo? Morte. Mas Cristo, nós o quê? Deus mandou a lei. Por que Deus mandou a lei? Para segurar o pecado. Porque Deus tinha um tempo, na plenitude dos tempos, Jesus viria. E começaria o quê? O tempo da graça, né? Mas até chegar o tempo de Deus, precisava segurar a maldade do homem. E aí Deus trouxe o quê? A lei. Né? Porque o homem, quando ele pecou, ele ficou com o direito de escolher entre o bem e o mal. Então Deus mostrou para ele o que era o bem. Só o que ele, na carne, não consegue fazer o que é o bem. Porque a parte espiritual dele está morta. Está morta, né? Mas Cristo veio e o que? Ele sofreu essa condenação por nós. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Jesus veio como homem, carregou os nossos pecados no corpo, na cruz. Está escrito, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então Jesus levou lá na cruz, por isso que Jesus morreu. Jesus não morreu à toa, Jesus morreu por um grande propósito. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma vez que Jesus Cristo sofreu o castigo pelos nossos pecados, uma vez que Deus pagou o salário do pecado, fez justiça, porque Deus é justo. E uma vez que nós estamos em Cristo, Deus não nos condenará. Gente, isso é muito importante você saber. Porque quem fez tudo isso foi Deus. A única coisa que você precisa é compreender e aceitar e viver de acordo. Amém? A lei não pode nos controlar. Por que a lei não pode nos controlar? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cristão tem uma vida justa, não pelo poder da lei, mas pelo poder do Espírito Santo. O cristão tem uma vida justa, não pelo poder da lei, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em você. A lei não tem poder de produzir santidade. Ela pode apenas revelar o seu pecado. Mas o Espírito Santo, que habita dentro de nós, ele capacita-nos a andar em obediência à vontade de Deus. O Espírito Santo, uma das coisas do Espírito Santo que ele faz, ele está no seu coração e vai te inclinar para as coisas de Deus. Ele vai te inclinar para fazer o que é certo.
O Espírito Santo, ele vai, no Espírito Santo, nós temos vida e liberdade. E o preceito da lei se cumpre em nós. O legalista, ele tenta obedecer a Deus com as próprias forças e não consegue cumprir os preceitos justos de Deus. O cristão, guiado pelo Espírito, entrega-se ao Senhor e experimenta a obra santificadora do Espírito em sua vida. Nós somos livres, queridos, não para desobedecer a lei, mas para cumprir a lei. Deus espera que nós o quê? Cumpramos a lei. Porque agora nós temos capacidade de cumprir a lei. Essa foi a primeira liberdade. Então, a primeira liberdade é que nós não somos condenados, tá? Nós não vamos ser condenados. A segunda liberdade é maravilhosa. A segunda liberdade é a liberdade da derrota. Nenhuma obrigação com a sua velha carne. Você não tem mais obrigação de pecar. Você não precisa mais pecar. Você não precisa escolher o que é ruim. Sabe por quê? Quando você escolhe o que é ruim, você paga caro. Você paga caro. Vamos ver lá. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Nós não temos obrigação nenhuma mais com a nossa velha natureza. O cristão pode viver em vitória. Paulo descreve a vida em 3 níveis diferentes. Ele estimula seus leitores a viver no mais elevado desses níveis. Então ele vai descrever o primeiro nível, você não tem o Espírito. O segundo nível, você tem o Espírito. E o terceiro nível, você é do Espírito Santo. Então vamos ver esses níveis. Você não tem o Espírito. Então você é nervosinho, né, gente? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, ela é morte. Mas a inclinação do Espírito, ela é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, e não tem mais a desculpa, né? Ah, é porque eu não dou conta. Tem nada disso, gente. Tem nada disso. Tem desculpa nenhuma para pecar. Paulo não está descrevendo aqui 2 tipos de cristão. Um carnal e um espiritual. Não. Antes ele contrasta o que tem salvação e o que não tem. O incrédulo, ele é totalmente carnal mesmo. E Paulo está falando isso. Você é carnal ou você é espiritual. Só tem 2 tipos. Deus não tem meio termo. Ou você é carnal ou você é espiritual. Né? E ele vai mostrar 4 contrastes aqui. Na carne, no espírito, morte e vida, guerra com Deus e paz com Deus, agradar a si mesmo e agradar a Deus. Vamos ver lá na carne e no espírito. O não salvo, gente, ele não tem o Espírito de Deus e vive na carne e para a carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Os seus pensamentos, o carnal, gira em torno do quê? Das coisas que satisfazem a carne. Mas o cristão, entretanto, ele tem o Espírito de Deus dentro de si e vive uma esfera inteiramente nova e diferente. Seus pensamentos giram em torno das coisas do Espírito. Um vive em função da carne e outro vive em função do Espírito. Então, se você tem um teste para fazer, se você é salvo ou não, é ver se você está na carne e no Espírito. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, queridos,
Não tem jeito de ficar pecando. Morte e vida. Outro contraste. Morte e vida. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. O não salvo, ele está vivo em termos físicos. Ele não está morto fisicamente, ele está vivo em termos físicos, né? Mas no que diz respeito ao espírito dele, ele está morto. Por isso que ele não gosta das coisas de Deus. Ele não gosta de orar, ele não gosta de ler a Bíblia, ele não gosta de ir na igreja, ele não gosta de falar das coisas de Deus, porque o espírito dele está morto. Ele é simplesmente carnal. O ser interior está morto para Deus, ele não responde às coisas do espírito. A pessoa, ela pode ser moral e ela pode ser o quê? Religiosa. Ela faz promessa, ela faz caridade, mas ela continua espiritualmente morta. Espiritualmente morta. Ela precisa da vida em Cristo Jesus. Quem não tem Cristo Jesus continua morto e carnal. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vocês precisam acreditar nisso. Olha só, guerra com Deus e paz com Deus. Porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A velha natureza, ela se rebela contra Deus e recusa a se sujeitar à lei de Deus. Os que creram em Cristo, eles desfrutam paz com Deus, enquanto os não salvos estão em guerra com Deus. Olha só, tendo sido, pois, justificados pela fé, né, porque Jesus foi lá condenado por nós, com isso nós fomos justificados diante de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o quê? Paz com Deus. Nosso coração consegue ter paz. Mas o que fala Isaías? Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Eles não têm paz, nem se eles viajam, nem se eles têm dinheiro, nem se eles são bonitos, nem se eles têm poder. No coração deles, querido, há falta de paz. Há falta de paz, porque não tem o Espírito do Senhor. O outro contraste, agradar-se a si e agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne significa estar perdido, longe de Cristo. O não salvo vive para agradar a si mesmo e raramente em agradar a Deus. A raiz do pecado, queridos, é o egoísmo, aquilo que nós queremos e não a vontade de Deus. Não ter salvação e não ter o Espírito Santo é o nível mais baixo da vida. Você vive como os animais, por instinto, só para agradar aquilo que eles querem. Esse é o nível mais baixo da vida. No entanto, ninguém precisa permanecer nesse nível. Pela fé em Cristo, todos podemos passar para o segundo nível, o de ter o Espírito Santo. Então vamos ver esse nível. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Por isso que nós todos vamos morrer, né? Se Jesus não vier antes do arrebatamento, esse corpo nosso vai morrer, né? Porque ele foi uma declaração de Deus. Mas olha só que versículo maravilhoso. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Gente, qual é o Espírito que habita em nós?
O mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo. Você tem consciência disso? Você tem usado isso? O Espírito que deu vida, que Jesus ressuscitou e que vai nos transformar nesse corpo nosso abatido, no novo corpo, vive em você. Ele que te guia, Ele que te fala, Ele que te mostra, Ele que te dá poder, né? Para o quê? Para você escolher a vontade de Deus na sua vida. Olha só, o mesmo Espírito testifica que o nosso Espírito, que o quê? Que somos filhos de Deus. Deixamos de ser criatura para ser filhos de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Você foi comprado com o sangue de Cristo. Pois então, porque foste comprado, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Então, como é que você pode viver de qualquer jeito? Como é que você pode beber até, comer até, não dormir direito, não descansar? Como é que seu corpo aguenta? Seu corpo não é seu, querido. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Como é que você pode glorificar a Deus vivendo como um animal, na carne? Não tem jeito. Não tem jeito. Olha só, sois do Espírito. Esse é o nível mais alto, né? Porque não adianta você ter o Espírito, mas não viver no Espírito. Alimentar só a carne, ver só porcaria, né? Ler só coisa que não devia, né? Como é que você pode viver desse jeito? Olha só, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes, mas se pelo Espírito você matar a sua vontade carnal, você não pode fazer qualquer coisa, você não pode ler qualquer coisa, você não pode olhar qualquer coisa, você não pode ir a qualquer lugar. Você precisa matar o seu desejo carnal, né? Porque ele aí, olha, o Espírito mortificar as obras do corpo, aí sim você vai viver. Não basta ter o Espírito, é preciso pertencer ao Espírito. Só então ele compartilhará conosco a vida abundante no dispor em Cristo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecermos, para que também com Ele sejamos glorificados. O Espírito de adoção enriquece e conduz nós dentro da vontade de Deus. Por isso que Jesus, ele não saiu para o ministério dele antes de ser batizado com o Espírito Santo. Se Jesus não tivesse o Espírito Santo dele dentro dele, ele não daria conta de passar tudo o que ele passou e fazer a vontade de Deus. Primeiro precisou do quê? Do Espírito Santo. Terceira liberdade, queridos. Não ficam cansados não, porque é tão maravilhoso. Liberdade do desânimo, nenhuma frustração. Essa é a terceira liberdade que nós temos, porque nós estamos em Cristo Jesus. Liberdade do desânimo. Nessa sessão, Paulo trata do problema extremamente real do sofrimento e da dor. Nós vemos, né, o sofrimento, isso é tão real. Está aí, né, na humanidade, desde que Adão foi criado, né? E nós vamos ver aqui, gente, 3 gemidos. Os gemidos da criação, o gemido dos cristãos e o gemido do Espírito Santo. Vamos lá. Os gemidos da criação.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura, ela será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quando Deus concluiu a criação, ele viu o que, gente? E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era o quê? Muito bom. Quando Deus criou tudo, era tudo muito bom. Era um jardim maravilhoso. Mas o homem pecou, quis escolher entre o bem e o mal. Ele só tinha um bem, né? Aí ele quis pôr o mal na vida dele. Hoje, porém, a criação geme. Hoje há o quê? Sofrimento, morte e dor. Todos decorrentes do pecado de Adão, e não é culpa da criação. E Adão disse, olha só onde começou a entrar toda tristeza, morte e sofrimento no mundo. E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, maldita é a terra por causa de ti. Deus não amaldiçoou o homem, mas amaldiçoou a terra em que ele ia viver. Olha só, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, se você quer um paraíso aqui, bem, não vai ter. Não vai ter. Vai ter dor todos os dias da tua vida, até que o quê? Que Jesus volte. Não adianta, né? Não sou contra os ecologistas não, tá, gente? Sou a favor. A gente precisa cuidar da terra, mas não adianta. A terra ela vai ser queimada. Né? Deus aqui está na Bíblia que a terra vai ser queimada, que o céu, o mar, né, vai ter tudo novo. E a terra geme por causa disso, né? Paulo descreveu a situação da criação como? Com as palavras sofrimento, vaidade, cativeiro, corrupção e angústia. No entanto, tais gemidos não são em vão. Paulo se compara o quê? A uma mulher em trabalho de parto. Ele compara que todo esse sofrimento, essa dor, essa angústia, essa tristeza, né? Ela tem um limite, vai acabar. A dor está presente, mas ela terminará quando o quê? A criança nascer. A mãe sente dor até na hora da criança nascer, né? Mas ela fica firme, né? Que o filho dela tem que nascer, né? E quando nasce, acaba a dor. Um dia a criação será liberta e deixará de gemer para se tornar gloriosa. O cristão, ele não se concentra, aqui é importante, o cristão não se concentra nos sofrimentos de hoje. Ele olha para frente, né, para a glória de amanhã. Então, sofrimento nós vamos ter sempre, mas você não deve concentrar no sofrimento, mas concentrar o quê? Na glória que virá. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. O cativeiro doloroso de hoje se transformará na liberdade gloriosa de amanhã. Mas não é só a criação que geme. Os cristãos também gemem. Os cristãos também gemem. Olha só, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque o nosso corpo vai morrendo, né, gente? É triste, porque o Espírito não envelhece. O Espírito tem vontade de fazer muitas coisas, mas o corpo não responde. O corpo não dá conta, ok? Porque em esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como espera.
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O motivo pelo qual nós gememos, queridos, é o fato de nós termos experimentado o quê? As primícias do Espírito. Nós já recebemos o Espírito Santo. Não temos mais condenação. Temos paz com Deus. Temos o Espírito nos guiando no caminho certo, né? Mas ainda o quê? O nosso corpo está morrendo. Nosso corpo continua morrendo. Então, nós aguardamos o quê? A adoção, que é a redenção do nosso corpo quando Cristo voltar, né? Aí nós vamos estar totalmente livre desse corpo, né? Vamos dizer, doente. Amém? O mais saudável dos homens, o corpo dele está morrendo. O corpo dele está morrendo. Mas a nossa cidade, queridos, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Enquanto isso, nós aguardamos com quê? Com esperança, que esse dia vai chegar. Amém? Porque na esperança fomos salvos. Que esperança? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem esperado Deus? Você tem esperado ver Jesus? Você tem esperado o teu corpo ser transformado? Ser arrebatado? Viver numa outra esfera? Onde está a sua esperança? Nas coisas passageiras da vida? Não. O melhor ainda está por vir. O cristão não se frustra ao ver e experimentar o sofrimento e a dor neste mundo. Sabemos que o sofrimento é temporário e um dia dará lugar à glória eterna. Mas, gente, não somos só nós que gememos. O Espírito Santo também geme. Nosso Deus é muito incrível. O Espírito de Deus também geme, olha só. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele, segundo Deus, intercede por nós. Cumprindo aquilo, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Espera aí, gente, que eu perdi. Deixa eu ver onde que eu estou. Muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Deus se preocupa com as provações do seu povo. Deus se preocupa com o seu sofrimento. Hoje o Espírito Santo continua a gemer conosco, sente o peso das nossas fraquezas e sofrimentos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sem o Espírito Santo, queridos, nós não aguentaríamos esse mundo de hoje. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O cristão não precisa desanimar em momentos de sofrimento e de provação, pois sabe que Deus trabalha no mundo. Eis que o Senhor tem um plano perfeito. Seu plano tem 2 objetivos: o nosso bem e a glória dele. Você acredita nisso? Deus tem 2 objetivos, o nosso bem e a glória dele. No final, ele nos tornará semelhantes a Jesus Cristo. A última lei. Vocês estão cansados, mas a última lei está acabando, gente. E é muito bom. A liberdade do medo, nenhuma separação. A liberdade do medo, nenhuma separação. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
Antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 2 intercessores, o Espírito Santo e Jesus. Querido, usa isso. Clama ao Senhor, Pai, intercede aí por mim, Senhor. Espírito Santo, intercede por mim, tem misericórdia. Né? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tinha vivido todas estas coisas e ele descobriu que nenhuma dessas coisas poderia separar do amor de Deus. Que Deus é bom, que Deus amava ele, que Deus tinha um propósito na vida dele, que Deus ia glorificar ele. Até a espada, né, que estaria fora, ele morreu decapitado. Então, todas essas coisas Paulo viveu. A ênfase dessa última sessão é sobre a segurança do cristão. Não precisamos temer o passado, não precisamos temer o presente, e não precisamos temer o futuro, pois estamos seguros no amor de Cristo. Paulo oferece 5 argumentos para provar que o cristão não pode ser separado do seu Senhor. Deus é por nós. Cristo morreu por nós. Deus nos justifica e Cristo intercede por nós. Cristo nos ama. Deus é por nós. Vamos bater isso, gente. Vamos guardar. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só o que Deus fala. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Vemos aqui, gente, uma argumentação em ordem crescente. Se quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, agora que somos filhos de Deus, acaso não nos dará também tudo de que precisamos? Será que nós temos vivido essa promessa do Senhor? Olha só, Jesus empregou essa mesma argumentação quando tentou convencer as pessoas de que era inútil se preocupar e temer. Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Gente, quando tiver aí, vamos olhar os pássaros, né? Os pássaros estão aí livres. Eu tenho vontade de voar igual os pássaros. Eu imagino que na nova, né, na vinda do Senhor, a gente vai voar aí para muitos lugares bons. Deus nos justificou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso significa que nos declarou justos em Cristo. Podemos experimentar paz no coração quando entendemos, querido, o significado de justificação. Será que você já entendeu isso? Que você é justa diante de Deus?
Quando Deus declara que o pecador que crê foi justificado em Cristo, trata-se de uma declaração inalterável. Nossas experiências com Cristo mudam cada dia, mas a justificação, ela é sempre a mesma. Você é justo em Cristo Jesus. Podemos nos acusar a nós mesmos ou sofrer acusação de outros, mas Deus jamais nos acusa. Jesus já pagou o castigo e estamos seguros nele. Cristo intercede por nós. Olha só, isso aqui é muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como nosso sumo sacerdote, ele pode nos dar a graça de que precisamos para superar a tentação e a derrota do inimigo. Olha só, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por causa de quem, queridos? Do Espírito Santo que habita em vós. Como nosso advogado, ele pode perdoar nossos pecados e restaurar nossa comunhão com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não apenas somos salvos por sua morte, mas nós somos salvos pela sua vida. Por quê? Mas este porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus vive lá o tempo todo, queridos, acabando, é o último. Cristo nos ama, Cristo nos ama. Aí eu não vou repetir tudo aquilo não, mas eu quis trazer algo para você guardar. Paulo enumera 9 coisas que serão incapazes de nos separar do amor de Deus. Nem isso e nem o seu oposto podem impedir de nos alcançar a salvação final. Nem morte, nem vida. Nem os demônios, nem os anjos. Nem o presente, nem o porvir. Nem altura e nem profundidade. Paulo não sabia nem o que falar mais, né? Teologicamente, nossa vitória é de alcance sobrenatural. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que ninguém gosta de falar de Jesus, né, gente? A vitória nossa, queridos, é Jesus. A vitória nossa é Jesus. Essa formulação tem a função de relativizar todos os poderes. Eles são todos criaturas, assim como seres humanos são. E nenhuma criatura tem o poder de lutar contra Deus. Nenhuma criatura tem o poder de lutar contra Deus. Conclusão. Finalizando agora de verdade. Deus não nos protege das dificuldades da vida, porque precisamos delas para o nosso crescimento espiritual. Deus garante as dificuldades da vida, que as dificuldades da vida trabalham a nosso favor, não contra nós. Amém? Por isso, as dificuldades da vida trabalham a nosso favor e não contra nós. Deus permite que venham as provações a fim de usá-las para o nosso bem e a sua glória. Além disso, Ele nos dá o poder de conquistar a vitória. Amém? Por isso, queridos? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ao recapitular este capítulo maravilhoso, vemos que o cristão ele é plenamente vitorioso. Estamos livres
do julgamento, pois Cristo morreu por nós e nós temos a sua justiça. Estamos livres da derrota, pois Cristo vive em nós por seu Espírito e participamos da sua vida. Estamos livres do desânimo, pois Cristo virá nos buscar e participaremos da sua glória. Estamos livres do medo, pois Cristo intercede por nós e não podemos ser separados do seu amor. Nenhuma condenação, nenhuma obrigação com o pecado, nenhuma frustração e nenhuma separação, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém, Senhor. Ô Senhor, obrigada por tua palavra tão maravilhosa. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que renova a nossa vida, nos dá o poder para vencer, nos dá o poder para aceitar a tua vontade, nos dá o poder, Senhor, para não pecar. Senhor, obrigada por Senhor mesmo, por Jesus, Pai, que está diante do Pai e intercede por nós toda hora, que não cansa, que nos vê, que sente as nossas dores, que nos dá esperança, que faz o sol nascer todos os dias. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus vivo, que quer o nosso bem, que quer que nós sejamos como Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço que a Tua palavra não volte vazia nesta manhã, Senhor. Que a Tua palavra não volte vazia nas nossas vidas, mas que nos transforma, que nos renova, que nos faz, Senhor, brilhar como Ti, Senhor. Que as pessoas nos vejam, Pai, e sintam vontade de ter a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos e Te amamos. Amém, Senhor.